Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa. Queridos, eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Você que me ouve em algum lugar, que o Espírito Santo possa te abençoá-lo, te enriquecê-lo com toda sorte de bênção. É para isso que eu oro e é isso que eu te desejo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou com a Bíblia aberta aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, onde diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Veja que a sabedoria deste século, ou dos poderosos dessa época, a Escritura diz que se reduz a nada. O que isso significa? Que nós não podemos nos apoiar na nossa própria força, ou de quem quer que seja, jamais a não ser na força de Deus. Porque muitas pessoas tropeçam, desmoronam, porque muita gente abandona um sonho, porque muitas pessoas elas abandonam a fé, porque entre a força de Deus e a sua força própria, tem alguns que preferem se apoiar no seu próprio braço. Veja que o título da mensagem fala: a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Onde há o que é verdadeiro, também há o que é falso. Veja que a seguir no versículo 6 falou aqui, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Se a sabedoria humana ela se reduz a nada, a gente não pode se apoiar na força do nosso braço, na força do braço mortal. Porque se nós nos apoiarmos na nossa própria força, a nossa própria sabedoria vai se tornar um laço, uma arapuca ou uma armadilha para nós mesmos, mais cedo ou mais tarde. Porque diz aqui no versículo 6, no final: porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Ora, se a sabedoria humana se reduz a nada, se eu nela me apoiar, juntamente com ela eu serei reduzido de igual modo. Então não se apoie na força do seu braço jamais. Não se apoie no braço desse ou daquele, a não ser na força do Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que Deus aponta um caminho, elas andam por outro. Deus instrui de uma forma, elas agem de outra maneira. Deus ensina de um jeito, elas agem de outra forma, ao contrário do que Deus ensinou, do que Deus instruiu. É a pessoa que deixa de lado o ensino do Espírito Santo e se apoia no seu próprio entendimento. É a pessoa que deixa de lado a instrução que foi dada pelo Todo-Poderoso e se apoia no seu próprio conceito. Acaba mais cedo ou mais tarde aquilo em que aquele alguém se apoiou, se tornando armadilha para aquele alguém próprio. Então tome muito cuidado em se apoiar nos seus próprios conceitos, em se apoiar nos outros, na força do seu braço, na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, porque a Escritura é quem diz: serás reduzido a nada. Então, se a sabedoria humana se reduz a nada, por que eu vou me apoiar nela? É exatamente por isso que tem muitas pessoas que estão colocando tudo a perder, porque estão deixando de lado a sabedoria de Deus, o ensinamento do Espírito Santo, e estão se apoiando no seu próprio entendimento, nos seus próprios conceitos. Versículo 7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus é para a nossa glória, mas ao contrário, a sabedoria humana é para a nossa própria perdição. Então, se a sabedoria de Deus é para a nossa glória e a sabedoria humana é para a perdição, por que eu vou me apoiar no meu próprio braço? Por que eu vou me apoiar na minha própria sabedoria se será reduzida a nada? A sabedoria de Deus, sim, é para a nossa glória, mas a sabedoria humana para a nossa própria perdição. Vê se não é por isso que muita gente está sofrendo,
se apoiando no seu próprio entendimento, no seu próprio braço, na sua própria sabedoria, no seu próprio conceito, sendo reduzida a nada, e muitas pessoas nem percebem. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja que aqueles que seguem o ensino do Espírito Santo, ou a instrução do Espírito Santo, para os mesmos, a Escritura diz que o que Deus tem para esses são coisas que olhos jamais viram, ouvido jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito de Deus até as profundezas de Deus prescruta. Ou seja, o que Deus tem guardado para você que está me ouvindo, o que Deus tem reservado para você que me ouve agora, seus olhos humanos nunca vão ver, seus ouvidos humanos nunca vai ouvir, seu coração humano nunca vai sentir. Por quê? Porque é grandioso demais, é algo sobrenatural, é algo abstrato, é algo que foge da nossa inteligência ou da capacidade humana, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ei, quer saber o que Deus tem guardado para você? Quer saber o que Deus tem preparado para você? Deus nulo revelou pelo Espírito, intimidade com o Espírito Santo. É você estar unido, né, ao Espírito Santo, é ter essa comunhão com o Espírito Santo. Assim o Espírito Santo vai te mostrar pelo poder do Espírito. Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito até as profundezas de Deus prescruta. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo, Ele vai te mostrar o que Deus tem preparado para você. Você vai ouvir pelo poder do Espírito e vai sentir pelo poder do Espírito. Tudo que para você Deus tem preparado. Olhos humanos não podem ver, ouvido humano não pode ouvir e o coração humano não pode sentir. Mas o Espírito de Deus vai te mostrar no nome de Jesus. Basta que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Se você tiver comunhão com o Espírito Santo e você pedir, Ele vai te mostrar no nome de Jesus. Porque o Espírito Santo até as profundezas de Deus prescruta. Então quando você está unido ao Espírito Santo, tem essa intimidade com Ele, tem comunhão com Ele, o Espírito Santo que prescruta até mesmo as profundezas de Deus, Ele vai permitir que você veja, que você ouça e que você sinta. Tudo pelo poder do Espírito. Eu vou repetir. O Espírito Santo vai permitir que você veja, ouça e sinta tudo que para você Deus tem preparado. Os olhos humanos não podem ver, o ouvido humano não pode ouvir e o coração humano não pode sentir. Mas o que você não pode ver, ouvir nem sentir, pela natureza humana, pelos olhos do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, eu profetizo que Ele vai permitir que você veja, que você ouça e que você sinta tudo que para você Deus tem preparado no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo até as profundezas de Deus prescruta. Versículo 16 para finalizar diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso aqui muitos chamam de Bíblia. Eu chamo da mente de Cristo, porque essa aqui é a mente de Cristo, cheia de bons pensamentos. Lembra lá atrás do início da mensagem? A gente não se apoia na nossa própria força, na nossa própria sabedoria. A gente se apoia muito nisso aqui, ó. Pensamento pobre e fraco, conforme em Gálatas 4:9. É isso aqui que faz a gente se perder. Nós temos que abrir mão desse pensamento que é pobre e fraco, se apoia nesse aqui, porque essa aqui é a mente de Cristo, recheada de bons pensamentos. Por isso aqui, quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir o que é a mente de Cristo? A palavra, isso aqui é a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Está se falando, temos nas mãos. Toda vez que você abrir a Escritura na sua casa, toda vez que você pegar esse pensamento aqui que é santo, tome muito cuidado, que isso aqui é santo, isso aqui é sagrado. Isso aqui é a mente de Cristo nas minhas mãos e nas suas mãos. Então toda vez que você pegar ou tocar nesse pensamento, tome cuidado como você vai usar. Porque já que temos a mente de Cristo,
a gente tem que olhar para nós mesmos e se perguntar qual dos dois estamos vivendo. Se esse pensamento ou se esse pensamento. Se essa mente ou se essa mente. Para onde será que esse pensamento vai nos levar? Esse aqui que é pobre e fraco. Mas esse aqui é o pensamento que é forte e que é rico. Essa sabedoria humana se reduz a nada, disse aqui no início da mensagem. Mas a sabedoria do Espírito é em mistério. A sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Essa aqui pode nos levar muito além do que alguém imaginava chegar um dia. Então se apoie nessa sabedoria, nessa mente, nesse pensamento. Se isso você fizer, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou que pudesse chegar um dia. Tá bom, queridos? Então pare e que você se pergunte qual sabedoria você está vivendo. Se é a sabedoria humana, que se reduz a nada, ou se é a sabedoria divina. Qual pensamento você está vivendo, se o seu ou se é de Cristo. Qual a sua mente, se é a sua ou se é de Cristo Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.